Nirvijana Shalakaya Chakshurmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namah Mukhaṁ Karoti Vachalam Pangurang Hayate Yad Kripatamaham Bande Shri Guru Dinataranam Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Namo Mahavanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tuise Namah He Krishna Karuna Sindhu Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostu Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Hari Bhaktya Vihina Paradhalakshe Chittaschakamaditarangamati Kripamaitam Saranam Prapanna Vrinde Namaste Charanara Shiro Sanatana Bhatara Gunat Sijiva Gopala Bhata Dasaraguna Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Se quiser cantar o Mahamantra aí. Kalyani. Todo mundo recita o Mahamantra antes, se quiser. Hare Krishna. É todos, né? Ele todos. É para cantar? Uma vez só. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Valeu. Onde, qual página parou aí, Jô? 24 ou 25? 24, Prabhu, em vários lugares do Gita. No último parágrafo lá. Então vai lá. Em vários lugares do Gita, Bhagavan Shri Krishna afirma que ele só pode ser alcançado através de devoção exclusiva. E, finalmente, no Gita 1866, verifica-se assim que Visuddha Bhakti, Ananya Bhakti ou Kevala Bhakti é o objetivo final das entidades vivas. Como se deve praticar este Ananya Bhakti? Ananya quer dizer devoção sem mistura, ou seja, pura. Aqui está falando vários lugares do Gita. Shri Krishna fala que só pode ser alcançado através da devoção exclusiva, ou seja, Ananya Bhakti é sem mistura de karma, jnana ou yoga. Shri Krishna dá as seguintes instruções a Arjuna, cantando constantemente as glórias dos meus nomes, qualidades, forma e passatempo, esforçando-se com votos determinados e me esforçando, oferecendo reverências com devoção, eles se engajam na minha adoração, permanecendo sempre conectados a mim. Gita 9:14. Aí você vê, ó, cantar constantemente as glórias, nome, forma, qualidade, passatempo. É falado também no Gita 9:14. Aqui alguém pode perguntar, Krishna fala
O objetivo só pode ser alcançado ele através da devoção pura. Como que é a prática? Krishna fala depois, através de cantar as glórias dos meus nomes, qualidade, forma, passatempo. Esforçando-se com votos determinados, igual a gente está fazendo Chaturmasya Vrata, o Ekadasi Vrata, os votos devoto iniciado faz, me oferecendo reverência com devoção. Assim ele se engaja na minha adoração. Então, Kirtana também é dito por Krishna aqui, que é a melhor forma de adorar a Deus nessa era, ao invés de cantar o nome, qualidade, forma e passatempo. Vamos lá. Por este verso, Shri Krishna ensina que Sankirtan é o melhor método para adorá-lo. Aqui, Sankirtan significa o canto alto dos nomes, forma, qualidade e passatempos de Bhagavan. Ele também alude a outros membros de Bhakti. Muitos tentam, de forma insolene, entender o Gita através do conhecimento material e também instruem outros dessa maneira. Eles não sabem, entretanto, que o Gita é transcendental, além do conhecimento lógico, intelecto mundano. É igual o Gurudev falou antes, ó. Você vê, muita gente lê o Gita, mas muita pouca gente compreende. Por quê? Porque o Gita não é um livro mundano. Ele não é compreensível a ninguém através do intelecto material. É impossível. Você vê aí, várias vezes a gente vê alguém que pega o Gita, igual o exemplo que o meu Shiksha Guru dava, e alguém que pega o Gita sozinho e tenta compreender, no final o que ele vai entender? Nada. Por quê? Porque ele não é capaz, o Gita é a escritura transcendental. E como que ele deve ser aprendido? Através dos devotos. Ao contrário, como vai aprender? E só devoto também pode compreender o Gita. Se alguém lê o Gita com a mentalidade não devota, como que ele vai compreender? Impossível. Ele vai pensar que Krishna é um rei, igual um devoto ocidental falou para o meu Shiksha Guru. O que você compreendeu do Gita? Compreendi que o Krishna é um grande general, é um rei, e estava dando instrução para Arjuna num campo de batalha. Isso que ele compreendeu lendo sozinho. Porque o Gita é transcendental. Você está falando, ninguém pode, através de erudição acadêmica, intelecto mundano, lógica, conhecimento material, pegar o Gita, ele não vai compreender. Então, aqui está falando, o Gita é transcendental, escritura transcendental. É impossível qualquer intelecto material compreender sozinho. Vamos. Ele está além do alcance do orgulho, do heroísmo e da erudição. Ele só pode ser compreendido pela misericórdia de Bhagavan e concedido a alguém que é rendido. Portanto, pela misericórdia de Cristo. Para quem? Para aquele que é rendido. Se a pessoa entra no Gita, ou lê, ou escuta, sem ter pelo menos um pouco de devoção rendido a Krishna, ou ao Gita, ela ter esse humor de rendição, ou fé firme, pelo menos alguma fé, ela não vai ser capaz de compreender o Gita. Ele só pode ser compreendido pela misericórdia de Bhagavan, concedido a alguém que é rendido. Ou seja, como o Gita é transcendental, ele vai descender no coração daquele que está rendido. Ou seja, nenhuma mensagem, forma, qualidade, escritura pode ser compreendida por nossa força, igual muita gente fala, processo ascendente. Não, eu quero, eu vou buscar. Não é assim que Deus é compreendido, ao contrário, ele ia ser nosso servente, é o contrário. Aprisionar ele na nossa cabeça material. E Krishna ia ser um prisioneiro nosso. Mas Krishna é igual se dá uma, acho que fala, autócrata. Ele é livre, tem os seus próprios desejos e é autócrata supremo. Ninguém pode controlar ele através da força. Mas esse conhecimento vai descender se ele quiser. Igual falou aqui naquele que é rendido. Pela misericórdia dele. Mas ele não dá misericórdia a ele mesmo, então ele dá pelos devotos, pelos acharyas, nossos mestres espirituais. Por isso é que a gente vê aí
vocês já devem ter tido experiência. Muita gente lê o Gita, no final conclui que Krishna não é Deus. O contrário do que ele fala. Ele fala no Gita, igual quando esse ocidental falou com o meu Chico Shaguru, Kirtan Goswami, que Krishna era um rei, que era kshatriya. Ele perguntou, você pode me dar um verso do Gita que Krishna fala isso? O que você concluiu? Ele não pode falar nenhum verso. De hora nenhuma Krishna fala isso. É porque não entendeu, porque ele é transcendental. Por esse motivo. Vamos lá. Portanto, os Srutis declaram: o Senhor Supremo não pode ser obtido por explicações inteligentes, vasta inteligência, ou mesmo por ouvi-lo muito. Ele é obtido somente por alguém a quem ele mesmo concede misericórdia. Aqueles que amorosamente realizam bhajna a mim e anseio por minha associação eterna, eu concedo este conhecimento transcendental, pelo qual eles me alcançam. Gita 10.10. A fim de determinar o significado de um livro, é necessário considerar 6 coisas. Primeiro, suas declarações iniciais, upakram. Segundo, suas declarações finais, upasamhara. 3. Sua repetição de um tema, abhyasa. 4. Seu extraordinário resultado de leitura, apurvata fala. 5. Seu elogio a um tema, atarvasa. 6. Seus argumentos lógicos que estabelecem uma conclusão, upapari. A menos que se considere todos esses 6 elementos, a verdadeira importância de um livro permanece indefinida. Aqueles que deliberarem sobre o Gita, mantendo esses 6 ramos de análise em mente, compreenderão facilmente que a mais refinada devoção pura é sua instrução final. Hoje em dia... Aqui é importante, aqui, ó. Se alguém que estudar o Gita não considerar essas coisas, declarações iniciais, declarações finais, repetição de um tema, extraordinário resultado de leitura, elogio a um tema e argumentos lógicos que estabelecem a conclusão, ele não vai conseguir. Por isso que a gente vê os Mayavadis e personalistas pegam um verso do Gita para fazer as pessoas, ou ele pensar e os outros pensarem que aquela é a conclusão, um verso ou 2. O Karma Yoga pega um verso dos 6 primeiros capítulos para estabelecer que Krishna indicou a performar Karma Yoga, por exemplo. Então, esse não é o estudo ideal. Você vê o Gita, a Bíblia, a mesma coisa, acontece a mesma coisa. Tem várias instruções ali. Se a pessoa não passar por esses, considerar essas 6 coisas, qual conclusão que ela vai chegar? Muito difícil. Você vê uma das coisas que falou aqui, ó, deve considerar as primeiras declarações, as declarações finais, a repetição do tema e, principalmente no final, a conclusão. Quase sempre no final dá a conclusão de tudo aquilo que foi falado. Na Bíblia, por exemplo, descreve vários conhecimentos. No final, Paulo vai e sintetiza tudo. No Gita, Krishna dá vários conhecimentos. No final, ele fala o quê? Abandone todas as variedades de religião relacionadas com o corpo da mente, simplesmente rende-te a mim. Ou seja, se renda a mim, aceita que eu sou supremo, que você não pode fazer nada sem a minha misericórdia, e renda-te a mim e simplesmente faça o que eu estou te falando. Conclusão final do Gita. Então, a não ser que alguém estuda isso, ele vai pegar só uma parte, vai estabelecer aquilo que a natureza dele, material, pegado de várias vidas, tem afinidade para fazer. Vai achar um verso para apoiar naquele verso, mas não é assim que é o estudo. E essa parte é importante, porque fala como que a gente deve estudar o Gita. Compreendendo isso aqui, esses 6 coisas que foi falado. Carol, quer cantar aí? Carol e Lélia? Mahaman. Para todo mundo recitar uma vez. Boa noite. Pode ser eu, então?
Vai. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Valeu. A Lé ressuscitou aí hoje. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então vamos lá. Hoje em dia, no entanto, as pessoas comuns Peraí, fazem está com... na página 55. 25. 25 aí, para acompanhar aí. Lá no finalzinho. Hoje em dia, no entanto, as pessoas comuns fazem conclusões sobre o significado das escrituras, de acordo com seus próprios caprichos, para satisfazer desejos egoístas. De acordo com a própria natureza da pessoa, ela pega aquele verso e fala, o Gita pede para fazer isso, a conclusão é essa. De acordo com a mentalidade dela, não com o que realmente Krishna quer falar. Eles não deliberam sobre estes 6 ramos de análise e, portanto, permanecem incapazes de compreender a verdadeira intenção do autor. Atualmente, há uma tendência de escritores e palestrantes fazerem uma análise comparativa nas áreas de conhecimento adquirido. A aplicação deste conhecimento, ciência, política e assim por diante. Mas todos hesitam em comparar várias religiões. Eles concluem que tal estudo, que marca uma religião como superior e outra como inferior, levaria a tensões ou disputas entre comunidades, lançando a sociedade à agitação. Tem gente que não faz esse tipo de comparação, seja de religiões ou até dos vários processos dados no Gita, com medo de isso levar a tensões ou disputas entre comunidades ou até lançar a sociedade em agitação. Além disso, o desenvolvimento social e global seria obstruído. Eles concluem que, para gerar harmonia, é essencial estabelecer igualdade e amizade entre todas as pessoas, ao invés de discutir as distinções religiosas, e que somente quando todas as religiões estiverem harmonizadas será possível estabelecer paz e amizade mútua entre todos. No campo da política, o estudo comparativo das diferenças de doutrina entre chefes de Estado é o único motivo de inauspiciosidade para um país e para a sociedade. Essas pessoas pensam que um estudo comparativo da religião levaria de forma semelhante a uma disputa comunitária. Nosso comentário sobre isso é o seguinte: assim como é necessário um estudo comparativo de conhecimento e religião, também é necessário um estudo de verdadeira harmonia. O que isso significa? Digamos que colocamos em ambos os lados de uma escala virtude e maldade, sentimento e ressentimento, diamante e carvão, um ladrão e um santo, e a justiça e a injustiça. E então, concluímos que eles são iguais. Onde está a deliberação? Por isso que na Índia, muitas vezes, esse tipo de pessoa, com medo dessas disputas, eles falam que todo caminho vai levar para o mesmo lugar. Se a pessoa fazer Karma Yoga, vai para o mesmo lugar. Se a pessoa vai Jnana Yoga, vai para o mesmo lugar. Se ela fizer Astanga Yoga, vai para o mesmo lugar. E se fizer Bhakti Yoga, vai dar na mesma. Na Índia é comum falar isso. Mas isso é o contrário do que o próprio Gita fala. Com medo de causar alguma desarmonia, eles não descrevem as diferenças entre os processos. Por esse motivo. Mas isso, vamos lá. Declarar igualdade em tais casos não é nada menos que ignorância, e é incapaz de causar verdadeira harmonia. A palavra Samamvaya, harmonia, é derivada de Sam, completo. Em outras palavras, Samvaya é síntese de uma frase, especialmente em termos de gramática.
é conhecida como Samamvaya. Para que uma sentença tenha Samamvaya, harmonia adequada, então, o sujeito, objeto e o verbo devem ser colocados corretamente. A síntese não será adequada se colocamos o verbo no lugar do sujeito, o objeto no lugar do verbo e qualquer outro componente da sentença no lugar do objeto. Consequentemente, se não houver Samvaya, Análise ou síntese. ou síntese, consequentemente, como existirá qualquer Samvaya, harmonia, a harmonia adequada ou ordem existirá a qualquer. Harmonia adequada ou ordem. Peraí, leu errado aí. A harmonia adequada ou ordem leva à coerência, unidade e harmonia ausência adequada ou ordem leva à coerência, unidade e ausência de impedimentos. Por outro lado, tornar tudo artificialmente igual, sem considerar a virtude e a falta, ou a qualificação e desqualificação, não pode ser chamado de harmonia. O Dê está explicando aqui que omitir ou deixar de ler o texto com coerência, botando as coisas nos seus próprios lugares, isso não vai ser real harmonia, sem considerar a virtude e a falta, qualificação ou desqualificação, isso não pode ser chamado de harmonia. Agradar a todos não significa harmonia, que não é realmente o que o texto está falando. Mas alguns fazem isso para gerar uma dita aparente harmonia. Na verdade, não é real harmonia. Hoje em dia, não é verdadeira harmonia tentar agradar a todos de todas as maneiras, dizendo que todos são iguais. Tentar agradar a todos significa não agradar a ninguém. Hoje em dia, certas pessoas que aderem à chamada doutrina da harmonização afirmam que a ação frutiva, karma, conhecimento, jnana, e misticismo, yoga, e a devoção, bhakti, que são todos ensinados no Gita, são a mesma coisa. Mas aqui, as pessoas falam que todos esses caminhos vão levar ao mesmo lugar. Todos esses processos. Vamos lá. Mas aqui, Bhagavan estabelece claramente a superioridade do Jnana sobre o Karma, do Yoga sobre o Jnana e de Bhakti sobre o Yoga. Para a entidade viva iludida pela energia... Tá bom, deixa eu ler depois. Você vê, isso é o contrário do que Krishna fala no Gita. Porque foi falado aqui na semana passada, por que vários, já que Bhakti é o único processo que leva a alcançar Deus, por que no Gita está explicado, então, o caminho de Karma, Jnana, Astanga Yoga? Por quê? Alguém lembra aí? Vamos ver. Para mostrar a superioridade de Bhakti. Hã? Fala alto. Fala alto, João. Para mostrar a superioridade de Bhakti. É a outra? E a outra? Falou? Carol Lincoln? Lembra? Só lembro também para mostrar que Bhakti, fazer a comparação, para mostrar que Bhakti é superior. E a outra eu não lembro. Lincoln, não? Também não. Uma, pelo menos. A outra é porque, na verdade, os outros processos, sem Bhakti, não dá resultado nenhum, nem no Karma, nem Jnana, nem Tá sem áudio, Prabhu. Hã? Oi? Fala, João. Não veio ainda. O quê? Não. Tá todo mundo ouvindo aí?
Não estou ouvindo o Giovanni, não. Sim, estou assim. Lincoln, Pra não? mim, não, para mim cortou aqui o que o Giovanni falou. Ó, o que o Giovanni, né? Mas os meus estão ouvindo? Sim. Sim. Estou escutando normal. Ah. Então, o outro é porque sem karma, jnana, ó, sem bhakti, os caminhos de karma, jnana e astanga yoga, eles não podem dar resultado nenhum para o praticante. Então, na verdade, esses outros processos, ele só vai dar resultado pelo pouquinho de devoção que tem nele. Se alguém não tem devoção a Deus, como que ele vai fazer uma atividade para os outros entregar o fruto para Deus, que é karma yoga? Ninguém vai fazer isso. Se alguém não tem um pouco de devoção, um pouquinho mais de devoção, como que ele vai realizar a alma? Como que ele vai ler sobre Deus? Como que ele vai entender a diferença da alma para a super-alma? Ele não vai ter nenhuma vontade de praticar, de estudar, de fazer austeridades e práticas espirituais. Se alguém não... Eles estão, Giovanni, só o seu que não. Alguém pode mandar uma mensagem aí para ele? Por aqui, falar que é o dele lá que está com problema, às vezes reinicia lá. Malek Haribol, Shalom. Então, por esse motivo, sem um pouquinho de bhakti que tem nos outros, eles não vão dar resultado. Ou seja, isso é mais uma glória da devoção. E Krishna fala, é um pouquinho de bhakti que tem nos outros processos, é que vai dar o resultado daqueles outros processos. Esse é o outro motivo que Krishna fala aí. Um é para comparar qual que é superior. Primeiro ele fala karma, no final jnana, e no meio, que o Gita é comparado com um tesouro, com um baú, e no meio está o tesouro. No meio, 6 capítulos intermediários, fala sobre devoção pura. Então, para comparar com os outros e mostrar como que os outros é insignificante comparado com a devoção pura, Krishna falou sobre karma, astanga yoga e jnana. Por esses dois motivos. Acho que deu problema no Giovanni lá, né? Mas continua aí, Lincoln. Se puder mandar para o Giovanni no WhatsApp, falar com ele. Não, já consegui, Prabhu. Consegui. Continue aí, Lincoln, leitura. Ok. Para entidades vivas, iludidas pela energia externa, a execução do dever prescrito, desejando por seu fruto, sakama karma, é descrito como melhor. Para aqueles que são mais envolvidos, o cumprimento abnegado do dever prescrito, em que o fruto desse dever é oferecido ao Senhor Supremo. É descrito como melhor. Bhagavata Pita Karma é descrito como melhor. Vamos lá. Para os sadakas, Sadakas que são os praticantes espirituais. Que são ainda mais envolvidos, o conhecimento da verdade é descrito como superior. E, finalmente, a devoção pura, Studdha Bhakti, é descrita como a mais excelente de todas. O próprio Sri Krishna estabelece Bhakti como o tópico final exposto pelo Gita. Saber isto é entender corretamente o Gita. É uma tolice depender da inteligência limitada de alguém para buscar uma harmonia no Gita que não seja diferente da científica e comparativa, falada por Bhagavan. Em relação à definição da verdade absoluta, Bhagavan Sri Krishna descreve o conhecimento de sua característica impessoal, Brahma Jnana, como confidencial, o conhecimento de sua expansão localizada, Paramatma Jnana, como mais confidencial, e a devoção transcendental a ele, para Bhakti, como a mais confidencial. Este é o verdadeiro Samavaya do Gita. Ou seja, essa é a verdadeira harmonia do Gita. Quando comparado os três processos,
declarado que o conhecimento mais confidencial é a devoção pura, e esse é real harmonia. Harmonia não significa falar que todos os processos são iguais. Isso é um conceito harmônico de harmonia. Vamos lá. Alguns comentaristas modernos consideram a adoração a vários semideuses e deusas como sendo igual à adoração de Bhagavan. Entretanto, o verso Gita 9.23 afirma que a adoração a vários semideuses não é autorizada. Aqueles que adoram semideuses alcançam os planetas dos semideuses e depois de desfrutarem lá, eles retornam novamente a este mundo. Mas aqueles que adoram Bhagavan alcançam o serviço amoroso a ele em sua morada. Eles nunca caem de lá. Isso é claramente mencionado nas escrituras védicas. Aqueles que consideram Shiva, Narayana e os semideuses encabeçados por Ruda como sendo iguais são ateus e vão ao inferno. Você vê, até essa é uma das ofensas no cantar do nome. Se alguém recita, igual a gente leu lá no Prêmio de Barco, se alguém recita o nome considerando que semideus igual Rudra, Brahma, Ganesh, outros, etc., são iguais a Vishnu ou Narayana, isso é considerado ofensa ao santo nome. E aqui está falando, são ateus e vão ao inferno. Deus nunca pode ser comparado com semideus. Senão, o sol é igual a Deus, a lua é igual a Deus, todo mundo é igual a Deus. Isso é ofensa a Deus. Essa é a dificuldade de quem nasce na Índia, tem, coisa que o ocidental não tem. Aqui as escrituras abrâmicas deixam claro, então quando a gente chega no Gita fica fácil. Para o indiano, nesse ponto, fica bem mais difícil. Então, isso fala no Gita. Alguém falar, a adoração desse vai dar igual. Mas Krishna fala no Gita, aquele que adora o semideus vai para os planetas celestiais ter com o semideus. Aqueles que adoram espíritos ou fantasmas vão ter com os espíritos fantasmas. Mas aquele que me adora vem a mim. Ele não fala os três vão para o mesmo lugar. É isso que está falando aqui. Deixa eu só responder aqui. Tem uma pessoa que fala inglês no outro. Haribo, this mark means Radha, Krishna, in the supreme abode, Golok Vrindavan, a place, sacred place for us. That's what it means. It means we are devotees of Radha and Krishna. That it shows our line of devotion. Especially in India, others have another type of this mark. So this is what it means. Vamos lá. Algumas pessoas interpretam incorretamente o verso. Seja qual for a maneira que uma pessoa me serve, eu a sirvo da mesma maneira. Todos seguem o meu caminho em todos os aspectos. Gita 4.11. Eles citam isto para provar que todas as pessoas acabam alcançando a mesma morada, independentemente do tipo de adoração. Há vários caminhos, mas seus destinos são um só. Esse verso, ó, você vê, se alguém lê o Gita sozinho, ele pode entender esse verso dessa maneira que falou aqui, ó. Esse verso fala, Jejatamam Prapadyante, Tam Satayo Bhajamiyaham, Gita 4.11, fala, seja qual for a maneira que uma pessoa me serve, eu sirvo elas da mesma maneira. Todos seguem o meu caminho em todos os aspectos. Tem gente que acha que com essa declaração ele está falando que não importa o caminho, se a pessoa vai adorar a semideus, se ela vai adorar espírito, mas ela vai alcançar a Deus, por causa desse verso. Mas não é isso que esse verso quer falar. Mas se alguém ler sozinho, pode ser, muito provavelmente ele vai, igual está falando, ele vai usar esse verso para dar aquele tipo diferente de conclusão. Esse verso pode dar a entender a isso, se alguém não tem
o conhecimento e nem ler os comentários sobre esse verso. Vamos lá. Se deliberamos, Mas se deliberamos cuidadosamente sobre este verso, vemos que não é isto que ele realmente significa. Na verdade, Bhagavan está dizendo que ele recompensa uma pessoa de acordo com sua rendição a ele, de acordo com seus atos. Eu o recompensarei. Krishna está falando aqui, ó, seja qual for a maneira que a pessoa me serve, eu reciproco com ele da mesma maneira. Não está falando que ele vai reciprocar com todos da mesma maneira, não. Vai depender daquele praticante. Se alguém tem um pouquinho de bhakti, Krishna vai reciprocar igual. Se alguém tem muito, Krishna vai dar mais misericórdia, vai vir da mesma quantidade. Então, é isso que esse verso está falando. Agora, esse dia eu estava explicando para um vizinho, estava pensando que no hinduísmo tem vários deuses, estava explicando para ele por que algumas escrituras falam nos Puranas, tem Puranas Sataguna, Tamaguna e Rajaguna, para a pessoa no modo da ignorância, bondade e paixão. Em algumas escrituras Tamaguna é falado que Shiva é Deus. Para quê? Para aquela pessoa que está em Tamaguna tem inclinação para adorar Shiva. Quem quer Shiva, devoto de Vishnu. Indiretamente, ela vai estar fazendo alguma coisa para Vishnu. Por esse motivo. Por esse motivo, Krishna fala aqui, todos seguem o meu caminho. E quem dá poder para o sol, por exemplo, brilhar? Vem da luz de Krishna. Senão, como que o sol vai ter poder para brilhar? Então, se alguém faz alguma atividade, seja para quem for, no final, vai tudo para Krishna. Mas não é que vai direto para ele, na mesma intensidade para ele, não. Vai ser de acordo com aquele processo de cada um. Alguém pode entender esse verso, todos seguem o meu caminho, da maneira que, não importa o que a pessoa faz, ela está seguindo esse meu caminho que vai vir até mim. Não. Alguns vão gradual, outros vão ter que nascer milhares de vidas, outros vão nessa vida começar, outros já estão praticando, outros vão ser perfeitos nessa vida. Isso tem gradualmente até dentro de Bhakti, o que falar dentro dos outros processos. Não é todo processo vai para o mesmo lugar e nem todo devoto Krishna reciproca da mesma maneira. Vai depender da rendição e da devoção de cada um. Vamos lá. Como, então, é Espera aí, possível... Carol, continue. Vamos revezar aí. Eu não posso ler. Leia, pode ler? Gita. Página 27. Posso sim. Como, então, é possível que todos sejam iguais? O Gita não declara neste ou em qualquer outro verso que aquele que é rendido alcança o mesmo resultado. Eu vou fechar a porta aqui. Alcança o mesmo resultado que aquele que não é. Ai, peraí. Além Do que disso, aquele que não é. Além disso, o objetivo daqueles que se abrigam em Bhagavan não é o mesmo. O trabalhador frutivo se abriga nele com o desejo de desfrutar. O filósofo empírico com o desejo de liberação impessoal. O místico com o desejo de alcançar as perfeições místicas. E os devotos com o desejo de alcançar o serviço amoroso exclusivo a ele. Os desejos deles, práticas e objetivos, são todos diferentes. Portanto, não é possível que eles alcancem o mesmo resultado. o objetivo do trabalhador fruitivo ou carne é um. Muitas vezes é o quê? Alcançar os planetas celestiais, onde ele vai desfrutar dos sentidos junto com os semideuses. Tomando somarás, desfrutando com apsaras, tipo prostitutos celestiais. Igual você vê, tem gente que fala no Islã, né? E quem morrer vai ter desfrute. Nos Vedas, esse lugar é
planeta de semideus. A pessoa faz o trabalho bom aqui, ela desfruta lá, mas depois ela tem que retornar. Esse é o trabalhador fruitivo. Então, o objetivo dele não é Deus, nem servir a Deus, muito menos ter amor puro por Deus. Então, esse é um. O outro filósofo empírico, ele deseja liberar do mundo material. Ou seja, ele deseja acabar com o sofrimento dele, mas não deseja ver, amar e associar com Deus face a face. Então, ele deseja liberação, não é o mesmo objetivo. E o Bhakta deseja serviço amoroso e exclusivo a Deus, que leva até as moradas de Deus para ter relação amorosa com ele face a face em alguma morada transcendental. Então, são objetivos diferentes. Como que todo mundo vai para o mesmo lugar? Krishna não fala isso no Gita. Os desejos deles são diferentes, as práticas são diferentes e os objetivos também são diferentes. Então, não é possível que eles alcancem o mesmo resultado. Os desejos deles, práticas e objetivos são todos diferentes. Portanto, não é possível que eles alcancem o mesmo resultado. A maioria das pessoas lê a segunda linha desse verso e conjecturam erroneamente que todas as pessoas estão progredindo em todos os sentidos no caminho a Bhagavan. Com tal pensamento, elas também devem concluir que ladrões, rufiões e adúlteros estão todos progredindo no mesmo caminho. Você vê, Mas isso a gente vê muito até no cristianismo, está surgindo bastante essa ideia também. E se alguém compreende esse verso errado, também vai cair nisso. Porque Krishna, se ela ler só a segunda linha, todos seguem o meu caminho, de um jeito ou de outro. O que todo mundo vai pensar? Então, o ladrão também está seguindo o caminho. Se Deus está falando, todos seguem o meu caminho. Então, o ladrão está seguindo, o assassino está seguindo, adúlteros estão seguindo, estão todos progredindo no mesmo caminho. Você vê, a gente vê aí, às vezes, vídeo cristão, eles estão concluindo isso também. Não, Deus é amor, não importa se a pessoa é ateísta, se ela rouba, se ela mata. Deus é amor, ama a todos. Então a pessoa também vai conseguir misericórdia de Deus. Faz sentido isso. É até difícil de acreditar, mas é isso que muita gente pensa. Se fosse assim, para que ia ter escritura? Deus ia perder tempo fazendo os profetas deles morrerem e sofrerem para ensinar o que é certo e o que é errado. Se não importa o que é certo e errado. Para que Deus ia perder tempo? Ele mesmo vindo para a Terra ensinando o Gita, ia enviar Jesus, Maomé, Moisés, nossos acharyas, para ensinar o que é certo e o que é errado, qual tipo de prática deve fazer e não deve fazer, se não importa nada disso. Se o ateu segue o caminho, o ladrão segue o caminho, o assassino segue o caminho, todo mundo segue o mesmo caminho. Então Deus ia ser o tolo número 1, ia perder o tempo dele. Então, isso, se a gente for analisar friamente, através das escrituras, a gente vai ver que não faz sentido nenhum. Bom, mas isso é correto? não, jamais. O verdadeiro significado desse verso é que karma, jhana, yoga e bhakti são caminhos delineadores por Bhagavan. As pessoas recebem o resultado em acordância com o caminho que seguem, de acordo com suas qualificações. Deve-se aceitar que caminhos diferentes levam a resultados diferentes. Há uma clara distinção entre os pensamentos e práticas dos budistas, mayavadis, Analistas, jainistas, shaivitas de Shiva, shaktas, que adoram principalmente Kali ou Durga, e Vaishnava. É ilógico dizer que todos eles alcançam o mesmo resultado e destino, pois todos recorrem a diferentes práticas para satisfazer seus diferentes desejos. Você vê os centros dos chakras, que é as pessoas que mexem com Tantra, uma espécie de magia negra, vamos falar assim. Lá na Índia, é lá no templo de Kamakya Devi, que é em Assam.
Uma vez meu Chico Xaguru estava lá, e eu estava lá com ele, eu fui nesse templo umas 3 vezes. O que eles faziam lá sexta-feira? Lá é um templo muito visitado, né, por todos. Você tem que ficar no mínimo 7 horas na fila. Chega às 5 horas da manhã, vai entrar lá na deidade só às 2 da tarde. Bastante tempo. Na fila, o que a gente escutava? A lâmina. Aí passa 2 minutos, outra lâmina. Aí começa a vir cheiro. De quê? De sangue. Sangue, muito cheiro forte. E a lâmina passando. Toda sexta eles cortam lá no mínimo 100 cabritos. Eu lembro que tinha um devoto australiano e outro sul-africano, que eu já estava lá há um tempo, fui lá levar eles, e os dois começaram a passar mal e queriam ir embora. Só que para ir embora não tinha jeito, que é uma fila de um só, tudo fechado, de um lado fechado do outro, só uma pessoa passa. Olhava para trás, tinha mais de 2.000, 3.000 pessoas, como que volta? Teve um desses que estava branco, quase caiu no chão, caiu porque não tinha nem jeito de ir para o chão. Mas essa era a prática deles. De toda sexta, cortar na guilhotina várias e várias bode, cabrito. Então, esse é o tipo de atividade de Shaktas, ou Shaivitas também. Então, não é a mesma prática, muito menos o mesmo objetivo. São coisas diferentes, vai levar para objetivos diferentes. Vamos lá. Os budistas. Os budistas desejam fundir-se no nirvana, o vazio. Advaita. Que é o que agora é muito popular no Ocidente, fala Advaita Vedanta, que é o que todo mundo adora, que fala que não precisa seguir nada, a luz, todo mundo é luz. Então, esse é o Advaita Vedanta, Advaita Vadis, aquele que adora o Brahma impessoal. Eles desejam fundir-se na refulgência do Supremo. É interessante que a maioria que entra nesse, a gente vê que eles correm das regras e regulações ortodoxas que existem nas religiões. Porque nessas linhas que vêm através de yogis, eles não determinam nenhuma regra, nem mesmo de Astanga Yoga. Astanga Yoga, a pessoa primeiro precisa Yama, Niyama, depois Asana e Pranayama. Yama e Niyama, ela já vai ter que fazer só o que é favorável para a prática de yoga, ou seja, vegetarianismo, celibato, meditar olhando para o leste, sentar numa postura, controlar o ar, isso tudo ela vai ter que fazer. E rejeitar má associação, consumo de álcool, drogas, má associação, evitar jogo de azar, sexo, várias coisas desfavoráveis. Mas essas que vêm para cá, falar do Eita Vedanta, nem esses dentro do yoga, eles falam que precisa. Ou seja, não existe uma regra. Então, isso compele ou incita, né, um ocidental que correu das religiões ortodoxas e monoteístas para entrar nessa achando que vai alcançar, sem fazer esforço nenhum, a luz de Deus, que ele também é luz, todo mundo é luz, Deus é luz, sem nenhuma regra. Mas, na verdade, não alcançam nem a liberação impessoal. E até para a liberação impessoal é necessário um esforço muito mais até do que o Bhakta faz. Porque é muito mais difícil, principalmente nessa era. Mas isso é o que esses Advaita Vadis desejam. Consideram, bom, os Shaktas desejam prazer material, os Shaivitas cantam Soham, sou ele, para alcançar a liberação. Os budistas não aceitam os Vedas, enquanto os Advaitavadis os aceitam e os consideram como sendo de origem supramundana. Os Saktas consideram como sendo a potência primordial. Mahamaya, que é Durga, Kali, Durga, Mahamaya. Eles consideram que ela é a Adi Shakti, a potência primordial. Enquanto os Shaivitas, devotos de Shiva,
sustentam que o Mambhati Shiva é a suprema verdade absoluta. Suas concepções, práticas, objetivos e objetos de adoração variam. Então, é isso algo além de pura tolice dizer que todos eles atingem o mesmo resultado? O Gita certamente não aprova tal opinião. Não é isso. Assim, Gurudev Shri Narayana Goswami conclui a introdução. É importante ler a introdução para quando começar não ficar confuso com as várias instruções. A gente já sabe por que dá aquela instrução. Aí não fica confuso. Assim ele conclui a introdução dele. E aí, na próxima, vai falar um breve resumo da biografia de um dos comentaristas do Gita, desse Gita Gurudev traduziu para o Hindi, que a gente traduziu para o português, sobre Vishwanath Chakravarti Thakur. A gente ter uma noção quem que é esse comentarista que Gurudev cita e traduziu aqui, que é um dos nossos Gaudiya Vaishnava Acharya, Vishwanath Chakravarti Thakur, um dos mais importantes mestres espirituais da nossa sessão. Aí vai falar um pouquinho sobre ele na próxima. Como é curto, na próxima já vai começar o verso 1. Então é isso. Alguém teve alguma dúvida aí, quiser perguntar antes da gente cantar? Fica à vontade aí. Flavete. Escutando aí. Natália ressuscitou também. Natália e Lé ressuscitaram hoje, que a Natália entrou ali. Não morre tão cedo, né? Ninguém tem dúvida nada, não, né? Vou pegar a Meidanga ali. O Denis não está aí hoje. Kalyani está a primeira vez aí. Aí a gente canta aqui. Eu canto uma linha, Marra Manta, aí todo mundo repete. Aí se você quiser ligar o som aí, legal. Cantar junto com eles aí. Beleza. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Nitai Gaura Hari Nitai Gaura Hari Nitai Gaura Hari Jai Shri Shri Guru Gauranga Radha Govinda Dev Jai. Krishna Narayan Goswami Maharaj Shri Shrimad Shila Bhakti Vallabh Tirtha Goswami Maharaj Ki Jai Shila Gaur Govind Swami Maharaj Ki Jai Shila Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai Shrimad Shila Bhakti Pragyan Keshav Goswami Maharaj Ki Jai Guru Shila Prabhupada Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Ki Jai Satchidananda Bhakti Vinod Thakur Ki Jai Shila Vishwanath Chakravarti Thakur Ki Jai Shila Guru Varga Ki Jai Prema se kaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivastava Gaura Bhakta Vrinda Ki Jai Shri Arjuna Ki Jai Shri Bhagavan Shri Krishna Chandra Ki Jai Shri Bhagavad Gita Ki Jai Shri Ananta Nrsimha Bhagavan Ki Jai Bhakta Prahlad Maharaj Ki Jai Namacharya Das Thakur Ki Jai Shri Harinam Prabhu Ki Jai Todas as glórias a vossa Ki Jai Shri Harinam Sankirtan Ki Jai Nityananda Hari Hari Bol. Boa noite a todos. Boa noite, Prabhu. Hari Bol.